E já abra sua Bíblia no livro do profeta Obadias. Hoje nós chegamos à segunda parte desse pequeno grande livro. Vamos fazer leitura do versículo 15 até o 21. Dentro do esboço do livro, essa é a segunda parte, que fala acerca do dia do Senhor, o dia do julgamento das nações, fala sobre o domínio final de Jacó sobre Esaú, a restauração de Israel por Deus e, finalmente, a vitória do reino do Senhor. Vamos fazer a leitura? Obadias, do verso 15 até o verso 21, que diz assim: Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo, no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim. E serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefalá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Repetindo a última frase, o reino será do Senhor. Amém. Vamos ao Senhor em mais uma oração. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença, reunidos como igreja do Senhor, aptos para ouvir a tua palavra. Por favor, Senhor, dai-nos a inspiração necessária para aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite. Senhor, que o teu nome seja glorificado por meio da edificação da tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, no sermão passado nós vimos que esse servo do Senhor, servo de Yahvé, que é o que significa o nome de Obadias, ele esteve presente no ano 586. Ele foi testemunha ocular da invasão catastrófica de Nabucodonosor, quando ele invade Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, destrói o templo. Nós vimos que provavelmente Obadias foi contemporâneo de Jeremias. E todo o seu livro retrata então essa rivalidade entre os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú, retratados aqui como os povos ou o povo de Edom. Hoje, meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas considerações acerca dessa perícope que nós lemos aqui. Eu gostaria de particularizar esse ensino do servo do Senhor, do servo de Yahvé para nossas vidas. Pelo menos há 3 desafios importantes aqui nesse texto.
Eu gostaria que essas verdades viessem ao nosso coração e, se de fato nós crermos nesses desafios e aceitarmos esses desafios, provavelmente essas verdades teológicas impactarão as nossas vidas, impactarão a forma de nós vivermos a nossa vida cristã. Que desafios são esses? Eu só espero que o vento não empurre as minhas folhas aqui. Primeiro desafio: crermos que Yahvé é o Senhor do mundo. É o Senhor do mundo. Ele é o Senhor sobre as nações. E Ele trará juízo sobre todas as nações. Ele é o Senhor do mundo. Talvez você pergunte, mas Fernando, isso nós estamos, com todo respeito aos que têm pouco cabelo aqui nessa noite, né? Nós estamos carecas de ouvir. A verdade é que o quão real é essa verdade em sua vida? De que forma? Como ela rege a sua vida? Nós cremos e falamos, os nossos credos pronunciam isso, a nossa confissão de fé subscreve isso, que Deus é soberano, mas de fato essa verdade rege as nossas vidas. É uma verdade prática naquilo que vivemos e falamos. Primeiro desafio: cremos que Jeová é Senhor do mundo. Quando nós olhamos o pano de fundo daquilo que está acontecendo nos dias de Obadias, quando nós lemos, por exemplo, 2 Crônicas, não é 2 Crônicas, tá? Isso foi uma gafe que eu cometi, é 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 14 e 16, meus irmãos, nós vemos uma situação deplorável na vida de Israel. Nós vemos ali sacerdotes, não só os sacerdotes, os representantes do povo, o povo em si tornando-se infiéis, praticando coisas detestáveis, contaminando o templo de Jerusalém. Apesar das constantes e compassivas advertências do Senhor, eles não quiseram ouvi-lo. Fora isso, zombaram e ridicularizaram dos profetas que Deus enviou. E quando você observa esse texto, você percebe que a ira do Senhor, então, se levantou contra o seu próprio povo. E diz o texto que já não houve mais remédio. Deus, então, envia a Babilônia e leva cativo o seu próprio povo. Foi isso que Obadias viu. Foi isso que Edom viu. Edom observou o castigo de Deus sobre o povo de Deus, e como nação irmã, Edom não deveria se alegrar com isso. Deus é Senhor do mundo. Deus é Senhor sobre as nações. E o texto vai nos mostrar que o dia do Senhor está próximo. É exatamente isso que Obadias está falando no versículo 15 e no versículo 16. Vamos olhar novamente para esse texto. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Observe aqui a forma de escrita de Obadias. Em 2 versículos ele se dirige aqui à nação de Israel
ele se dirige às nações em geral, e ele se dirige aqui a Edom. O que é o dia do Senhor, que está sendo anunciado por Obadias aqui? O que é essa expressão hebraica, Yom Yavé? Meus irmãos, deixe-me abrir um parênteses aqui. Deus castigará toda a injustiça, toda a impiedade, todo o pecado, onde quer que eles se encontrem. Quem não reconhecer as exigências da santidade de Deus e não se curvar à sua soberania, cedo ou mais tarde passará pelo juízo. Esse é o dia do Senhor. No versículo 15, por exemplo, o dia do Senhor retratado por Obadias é o dia da vingança do Senhor contra Edom. Em outras passagens, por exemplo, em Joel 3, em Zacarias 12, o dia do Senhor é a vingança de Deus contra todas as nações vizinhas que atentaram contra Jerusalém, contra o povo de Deus. Mas não há somente um dia do Senhor para as nações estrangeiras. Amós capítulo 3, versículo 14, fala que haverá um dia do Senhor para Israel, onde Deus deveria então intervir na história e julgar Israel pelos seus pecados. Perceba, meus irmãos, que Deus fez uma aliança com Israel. Israel é o povo de Deus, é o povo do pacto. No entanto, vale salientar que pertencer à aliança, fazer parte da aliança de Deus como povo exclusivo de Deus, nunca foi uma licença, um salvo-conduto para que Israel pecasse deliberadamente. Fazer parte da aliança, meus irmãos, não é ter imunidade contra o pecado, como se agora pudéssemos pecar. Crer na soberania, crer no calvinismo, adotar o calvinismo, crer na eleição, nunca será salvo-conduto para pecar. Obadias entende, meus irmãos, o valor moral desse dia. Por que digo valor moral deste dia do Senhor? Porque até então, para a nação de Israel, para os hebreus, o dia do Senhor, ele tinha um valor político, nacionalista. Era o dia que Deus visitaria algumas nações que foram pedra de tropeço para Israel, e então revelaria o seu juízo sobre elas. Mas os profetas, todos eles, falavam acerca do dia do Senhor, não meramente pelo viés político ou nacionalista. Eles espiritualizaram o dia do Senhor e mostraram o valor ético e moral do dia do Senhor. O valor moral e ético do dia do Senhor, meus irmãos, revela que o maior inimigo de Deus não é a nação X, Y ou Z. O maior inimigo de Deus é o pecado. O dia do Senhor é o dia da visitação de Deus contra o pecado. É o dia que o Senhor vem e purificará as nações dos seus pecados, destruindo os impenitentes e reinando eternamente. É por isso que Obadias não se refere somente a algumas nações, mas ele se refere a todas as nações. Todas as nações. É fácil observar, meus irmãos, que não é o rancor pessoal de Obadias.
Obadias não está tratando aqui de um ponto casual, localizado, meramente histórico. Ele está falando que o dia do Senhor será um juízo sobre Edom, sim, sobre as nações vizinhas de Israel, sim, mas esse dia será um dia de juízo universal. Deus não é um terrorista, irmãos, que nutre preconceito unicamente sobre uma nação, que ele possui um preconceito racial ou partidário. Não. Deus se opõe ao pecado. E ele virá como juiz sobre todas as nações. No texto de Obadias, a maldade praticada por Edom aqui, a mesma maldade será castigada à mesma medida. Mas não somente contra Edom, mas sobre todas as nações. É por isso que Obadias vai dizer: assim como vocês beberam do meu castigo, também todas as nações beberão sem parar. Veja que Obadias está anunciando o juízo de Deus sobre Edom. A palavra de Obadias está sendo direcionada a Edom. Mas, no entanto, agora, ele se volta ao povo de Deus. Ele se volta a Judá. E ele diz o seguinte: olha, Judá, assim como vocês beberam do meu castigo, no meu santo monte, assim todas as nações também beberão sem parar. Vocês beberam no meu santo monte. Esse termo alude ao próprio Judá. Judá bebeu o castigo de Deus no Monte Sião. Dentro da própria Jerusalém, Deus aplicou castigos severos contra o seu próprio povo, fazendo o seu povo beber e sorver do cálice da sua ira. E Deus está dizendo: assim como o meu povo bebeu, assim como Judá bebeu, todas as nações beberão do cálice da ira de Deus. Essa figura de linguagem, ela fica muito clara em Jeremias capítulo 25, do versículo 15 ao 28, onde Deus utiliza, por meio do profeta, essa figura de linguagem acerca de um cálice cheio de vinho, que representa a ira de Deus, e Deus faria com que muitas nações, inclusive em Jeremias, Edom também é citada. Deus faria com que essas nações bebessem do cálice da ira de Deus. É esse cálice representado no sofrimento de Cristo antes da cruz. É a ira de Deus que Cristo beberia na cruz. No entanto, meus irmãos, ainda que as nações pensem que por suas habilidades e capacidades e poderio, pensem em não beber esse cálice. Quando você lê Jeremias, no versículo 28 do capítulo 25, o próprio Deus diz que não haverá escapatória. Ainda que as nações recusem beber, o Senhor lhes dirá: vocês vão bebê-lo. Vocês vão bebê-lo. É exatamente isso que Obadias está dizendo no final do versículo 16. Todas as nações beberão sem parar. Beber até o fim. Esse verbo no hebraico, irmãos, designa algo constante, permanente. É como se o verbo estivesse no presente e no futuro. Estão bebendo constantemente. Essa declaração, meus irmãos, alude à punição perpétua das nações. Não é isso que Isaías diz no último versículo do seu livro?
Isaías 66, versículo 24. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, o seu verme não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. O que representa o verme que não morre? O fogo que não apaga, meus irmãos, representa a perpétua justiça de Deus contra homens e nações. Eles beberão sem parar. O juízo de Deus pode ter o seu valor pontual, mas ele terá o seu valor futuro, escatológico, eterno. Deus trouxe juízo sobre o seu povo, e Deus traz juízo sobre nações pagãs e ímpias. Aí você pode perguntar, qual é a diferença então entre o povo de Deus e o povo ímpio? Quando você olha as Escrituras, você percebe que quando Deus traz um julgamento sobre o seu povo, esse julgamento sempre é de cunho pedagógico e temporário. Deus está corrigindo o seu povo, Deus está tratando o seu povo, Deus está trazendo o seu povo. Como um filho rebelde, Deus o açoita, com varas e varadas doloridas muitas vezes, mas o faz porque o ama, para o trazê-lo de volta aos seus braços, ao seu regaço. No entanto, aos ímpios, meus irmãos, Deus traz um juízo, um julgamento aniquilativo e eterno. Aniquilativo e eterno. Edom conheceu o juízo aniquilativo de Deus. Edom experimentou essa verdade. Logo após esse período, meus irmãos, o juízo de Deus começa a cair sobre o povo edomita. Logo depois disso, Edom foi expulso do seu antigo lar pelos nabateus e sofreu posteriormente outras desolações que nós vamos ver aqui. O juízo de Deus fará com que essas nações pareçam como se nunca tivessem existido. O juízo de Deus aniquila, meus irmãos, e nada deixa. O povo de Deus é pacífico. O povo de Deus é chamado a pacificar, mas o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ele se apresenta em Obadias como um Senhor guerreiro, porque a vingança é dele. Hebreus capítulo 10, versículo 30, pois conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O juízo de Deus contra os ímpios aniquila. É aniquilativo. Um segundo desafio, meus irmãos, é para que creiamos que a vitória final pertence ao Senhor. É isso que Obadias traz aos nossos olhos. Ele nos desafia a crermos no Senhor como aquele que domina e governa o mundo e que Ele trará juízo sobre esse mundo, sobre toda a injustiça praticada. E em terceiro lugar, Ele desafia o seu povo a crer que a justiça final pertence a Ele. Pertence a Ele. Vejamos o versículo do versículo 17 ao versículo 21. Obadias diz o seguinte: mas no monte Sião estarão os que escaparam, ele será
santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama, e a descendência de Esaú será palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Veja o que Deus diz sobre os descendentes de Esaú. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. E aí Obadias cita algumas regiões onde o povo de Israel estava vivendo como cativos, e que de lá eles sairiam e voltariam a dominar as terras que o Senhor lhes havia prometido. O juízo de Deus foi declarado contra Edom. Até o versículo 17, meus irmãos, o tema do texto, o tema do livro de Obadias, é juízo e destruição. É juízo e destruição. No entanto, quando nós chegamos no versículo 17, nós somos confrontados logo de início com um mas. O assunto agora sofre uma modificação. Por meio dessa conjunção coordenativa, mas sofre uma mudança. E aí Obadias começa a falar agora, não mais sobre juízo, mas ele fala acerca da vitória de Deus e do seu povo. Meus irmãos, quando eu observei o mas de Obadias, eu fiquei pensando como é importante essas conjunções nas Escrituras. Mas, porém, entretanto, todavia, elas são importantíssimas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Essas conjunções denotam basicamente, meus irmãos, uma oposição ou uma restrição acerca daquilo que foi dito anteriormente. Obadias está falando sobre juízo sobre a ira de Deus. E aí ele põe uma vírgula e diz, mas. Percebam que Paulo também faz isso. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo está falando sobre um assunto desagradável chamado pecado. E sobre o juízo que virá sobre o pecado. O salário do pecado é a morte. E agora? Quem pode sobreviver, então? Todos receberão a paga desse juízo. O salário do pecado é morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí Paulo vem com uma junção coordenativa, põe uma vírgula e diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus por esse mas. Paulo está se opondo agora àquilo, restringindo aquilo que disse anteriormente, como se ele dissesse, calma, para o povo de Deus há uma esperança. Ele faz isso em Efésios. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Ele fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Paulo diz que nós éramos filhos do diabo, filhos da perdição, filhos da ira. E no versículo 4, Paulo então entra com um todavia. Bendito todavia. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, Deus deu-nos vida juntamente com Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, pelos mas, pelo porém, pelo entretanto, pelo todavia das Escrituras.
Obadias está trazendo agora esperança ao povo. E a partir do versículo 17, ele informa ao povo de Israel que em Sião haverá livramento. Mas para Edom agora sobrará escombros. Ele anuncia depois desse mas que para ajudar haverá refúgio para aqueles que voltarem do cativeiro babilônico. Mas haverá juízo para os ímpios. Enquanto o juízo vem para os ímpios, o livramento vem para o povo de Deus. Meus irmãos, eu quero abrir um bom parênteses aqui. Dentro da teologia reformada, dentro do aspecto amilenista, alguns teólogos enxergam nesse texto e em outros aquilo que a teologia chama de profecia de duplo cumprimento, ou de dupla realização. Ou seja, o profeta tem uma referência histórica, está falando de algo pontual, mas que isso que ele está anunciando aponta de alguma forma para o futuro. Os teólogos chamam isso de um fenômeno. Deus está falando pontualmente. Realizações serão feitas ali. Mas há verdades incutidas aqui que apontam para um futuro escatológico. Perceba comigo. Haverá refúgio para aqueles que voltarem do cativeiro em Sião. Para o povo de Deus haverá refúgio. Meus irmãos, aonde isso se completa na sua plenitude? Onde isso de fato acontece? Obviamente Israel voltou do cativeiro. No entanto, essas palavras de Obadias têm um cunho escatológico. Só haverá um lugar seguro para não somente para Israel, mas para todas as nações. Esse lugar chama-se Sião. Esta Sião anunciada por Obadias perpassa o espaço-tempo e simboliza agora a igreja de Cristo. A igreja é o lugar seguro para aqueles que vieram cativos da Babilônia. É por esse viés agora que nós temos que enxergar o que Obadias está falando. Porque a vitória de Deus, o juízo de Deus, ele não é meramente pontual para essa história que está acontecendo aqui. Ela é plena e completa. Nós ainda estamos aguardando a plenitude do reino de Deus e a sua vitória final. Enquanto isso, a igreja agora é o refúgio para o povo de Deus. É esta montanha sagrada que Deus faz referência aqui em Obadias. É símbolo da igreja. O contrário disso, irmãos, o monte de Esaú é citado também. E esse monte será dominado, esse monte será destruído. Obviamente aqui, mais uma vez, Esaú é símbolo do mundo e daqueles que sofrerão a justiça de Deus. Deus cumprirá com a sua palavra. Deus cumpriu a sua profecia. A visão de Obadias cumpriu-se cabalmente. Obadias diz que Jacó possuirá a herança. Meus irmãos, em 587 a.C., os hebreus foram banidos da sua terra para o cativeiro na Babilônia. Em 536, 50 anos depois,
o povo de Deus regressa para a sua terra, conforme a promessa de Obadias. 50 anos depois. E ele diz que a descendência de Jacó e a descendência de José retornariam para Sião. Obviamente, Jacó aqui faz referência, meus irmãos, ao reino do sul, e Jacó está fazendo referência ao reino do norte. Fora isso, Obadias diz que o seu povo, Jacó e José, seriam agora como um fogo, e a casa de Esaú seria como palha. Uma figura de linguagem mostrando a consistência e a permanência do povo de Deus e a justiça de Deus que vem sobre aqueles que confrontam o povo de Deus. É como palha contra fogo. Uma palha não subsiste ao poderio do fogo. Edom seria consumido. Não haveria mais descendência. Todos os sobreviventes de Esaú, ou a descendência de Esaú, morreram. Desapareceram da face da terra. A visão de Obadias era uma visão de Deus. Deixe-me ler um texto para vocês. No versículo 10 diz que Edom seria eliminado para sempre. No versículo 16 vai dizer como se ele nunca tivesse existido. E no versículo 18 vai dizer que não haveria sobreviventes. E aí eu pergunto a vocês, Deus cumpriu a sua promessa? Veja o que diz esse texto. Em 581 a.C., a Babilônia invadiu Edom. A inexpugnável Petra caiu, e poucos edomitas sobreviveram à violência dos caldeus. Eles foram levados para o sul da Judéia, onde permaneceram por 4 séculos em terra de judeus e como seus inimigos. Em 126 a.C., o macabeu João Hircano os circuncidou à força após vencê-los. Eles, os edomitas, odiavam os judeus e foram judaizados. Tornaram-se judeus à força e foram absorvidos politicamente pelo Estado judaico. Em 63 a.C., Roma dominou Israel. E o que Roma fez? Pôs os edomitas como governadores, como testas de ferro na região. A situação agora inverteu-se e Edom passou a ter domínio sobre Israel. Os Herodes eram edomitas. Os últimos conflitos entre edomitas e israelitas, entre Esaú e Jacó, estão na página do Novo Testamento. O primeiro conflito é entre Herodes o Grande e Jesus, em Mateus 2,16. A seguir vem o conflito de Herodes Antipas contra João Batista, em Lucas 3,19. Depois nós temos Herodes Agripa I, que perseguiu a igreja, em Atos 12, versículo 1. Em Atos 26, nós temos o encontro de Herodes Agripa II e o apóstolo Paulo. Esse Herodes desperdiçou talvez a sua última e única oportunidade de crer no Evangelho. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Quem estava à frente de Jerusalém naquela época? Os membros da família herodiana, ou seja, os edomitas. Os judeus foram dispersos e todos os edomitas acabaram liquidados pelos romanos. Que ironia, diz o escritor.
Os edomitas odiavam os judeus, mas o fim do Estado judeu foi o fim dos edomitas. Os edomitas nunca mais se reergueram, nunca mais reapareceram, mas os judeus se reagruparam como um Estado novamente em 1948 e permanecem até hoje. Deus cumpriu sua promessa. No versículo 19 e 20, meus irmãos, Obadias nos mostra então que o cativeiro será completamente revertido. O povo de Israel voltará de todos os lugares aos quais haviam sido levados como cativos, como escravos. Israel então retornaria a tomar posse da terra que havia sido habitada pelos edomitas, como Negueb, que é citado. Eles voltariam a dominar a região de Serepta, que havia sido dominada pelos filisteus. Voltariam a morar em Efraim, onde os samaritanos estavam dominando. E o mais interessante agora, irmãos, que no versículo 20 diz que os israelitas passariam agora a julgar os edomitas. Ironia da justiça de Deus. Aqueles que um dia foram massacrados impiedosamente, que foram perseguidos e julgados por nações e invasores truculentos, esses agora se assentariam no trono para julgar essas nações. Deus está revertendo essa situação. Os oprimidos agora se assentarão na cadeira do julgamento do juiz. E o que acontecerá com os opressores? Os opressores agora se assentarão no banco dos réus. Que coisa extraordinária! Quando nós olhamos com esses óculos escatológicos, nós percebemos aqui a realidade que Deus cumprirá na igreja e com a igreja. Essa descrição, meus irmãos, revela exatamente a igreja como povo de Deus. Aquela então que dominará sobre os seus invasores, os seus agressores, julgará os seus agressores. Esse texto aqui, meus irmãos, nos trazem pontos importantes que nos chamam a atenção. O Monte Sião, o Monte de Jerusalém, dominará sobre o Monte de Edom. O Monte de Edom será dominado. É óbvio, meus irmãos, que o Monte Sião aqui, além de revelar Jerusalém, geograficamente falando, é o símbolo do reino de Deus que será triunfante sobre tudo e sobre todos na história. A montanha de Edom, simbolizando o domínio, a nação de Edom, representa todas as nações pagãs e impiedosas. O reino do Senhor triunfará sobre todos os outros reinos. Essa verdade, meus irmãos, ela é muito bem expressa no livro de Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15, quando João escreve: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É esta figura que Paulo faz referência aos coríntios quando diz que a igreja um dia se assentará sobre o trono com Cristo para julgar anjos e nações.
Meus irmãos, o que essas verdades podem significar para as nossas vidas, que podem de alguma forma impactar a prática da nossa vida cristã? Bom, deixe-me trazer aqui, meus irmãos, com muita sinceridade, algumas aplicações práticas da nossa realidade pontual. O reino será do Senhor. Meus irmãos, como igreja, por vezes nós nos sentimos intimidados, acuados. Nós vemos o progresso do mal na nossa sociedade, o progresso da injustiça. É assustador, irmãos, é assustador ver os padrões morais e éticos serem lançados na lata do lixo. E nós, como Igreja do Senhor, por vezes parece que estamos de braços atados. Diante dessa visão caótica, dessas circunstâncias que estão ao nosso derredor, vale salientar novamente que Deus é o Senhor do mundo, das nações e do cosmos. Vale salientar, meus irmãos, que diante de tais injustiças, consolemos o nosso coração, porque o dia do Senhor virá. E é muito provável que esse dia esteja tão próximo quanto imaginemos. Console o seu coração, porque a conta está chegando. A conta está chegando. E em terceiro lugar, Deus, meus irmãos, não cometerá nenhum equívoco. Ele é o justo juiz e ele será plenamente vitorioso sobre tudo e sobre todos. Deixe-me ser bem casual aqui. Chegará o dia, meus irmãos, que pessoas, bairros, cidades, nações, instituições serão julgadas e receberão o seu último veredito. Chegará o dia, meus irmãos, que homens maus, políticos corruptos, assassinos, ladrões, abortistas, pedófilos, empresários usurpadores dos mais fracos, homens fraudulentos, homens imorais, amantes da pornografia, adúlteros, homossexuais, mulheres sensuais, jovens e adolescentes rebeldes, todos serão julgados por Yahvé. Todos. Homens e nações que reivindicaram riqueza às custas da fragilidade de outras nações. Homens que usurparam riquezas por ganância, às custas da vida de outras pessoas. Homens que, por causa do poder e da ganância, permitiram que pessoas até mesmo morressem não por causa de uma doença, mas pela falta de oxigênio. Deus virá com juízo sobre essas pessoas. Pessoas que desviaram dinheiro para o seu enriquecimento ilícito, em meio à desgraça alheia.
em meio à desgraça alheia. Homens que, como Edom, se acham espertos. Homens como Edom se acham donos da verdade e da sabedoria acima da lei. Contadores de vantagem. Homens que se vangloriam da sua astúcia. Homens que se acham imunes à justiça dos homens. Eu digo nessa noite, a tais homens, seu dia está chegando. Juízes, ministros, políticos, prefeitos, todos homens e mulheres, seu dia está chegando. O juízo de Deus virá sobre todos vocês. O juízo de Deus virá sobre as nações. O tempo não apaga. O tempo não apaga. O juízo de Deus virá sobre países como a Alemanha, em que muitas empresas enriqueceram com o nazismo e subsistem até hoje. Grandes empresas que se enriqueceram às custas da riqueza dos judeus. Outras nações que enriqueceram com seus crimes e crimes de guerra. O juízo de Deus virá sobre elas. O juízo de Deus virá sobre a China, que comete crimes de guerra, que se utilizam do melhor do capitalismo para expandir o seu maldito comunismo. O juízo de Deus virá sobre ela. China que mata pessoas, China que persegue a igreja de Cristo, China que destrói igrejas locais. Deus destruirá você, Deus derrubará você. Você se acha imponente, inexpugnável. Deus derrubará você. Deus derrubará você. Deus derrubará você. Deus derrubará todas as nações que burlaram o nome dele, que achincalharam o nome do Senhor, que maldizeram o seu evangelho, que se burlam das verdades, que têm mais prazer no pecado do que na justiça. O dia do Senhor está chegando, meus irmãos. O dia do Senhor virá. No entanto, para nós, o juízo é sinônimo de liberdade. O juízo é sinônimo de refúgio. A não ser que você não esteja hoje no Monte Sião. A não ser que você não esteja hoje resguardado pelo Cristo. Se assim for, o juízo de Deus virá sobre você também. João vai dizer que sobre aqueles que não possuem o Filho, a ira de Deus permanece sobre a cabeça dele. Meus irmãos, que Obadias traga mais do que nunca essa verdade aos nossos corações em meio a essa maldita penitência chamada pandemia. Que ela não seja a causa do nosso encolhimento, da nossa covardia, do nosso medo. Da nossa apatia espiritual. Que ela não seja a causa da minha fraqueza. Que ela não seja a causa e um motivo de deliberadamente eu não estar vivendo uma vida cristã como deveria estar vivendo. Que ela não seja a sua causa maior, meu irmão, que me ouve, me escuta e me assiste. De estar ausentes na Assembleia Santa, no culto do Senhor. Alegre-se em Deus nessa noite. Esse juízo
talvez seja corretivo para nós, mas ele não é de cunho para eliminarmos. Esse juízo é para mostrar que Deus está cumprindo a sua palavra, que Cristo está voltando. E quando essas coisas acontecerem, diz o Senhor, levantai a vossa cabeça, olhai para cima, levantai a vossa cabeça. Isso é um paradoxo, isso é antagônico. No juízo, nas perseguições, é tendencioso que a gente baixe a cabeça, é tendencioso que a gente se encolha. Mas o Senhor Jesus diz ao contrário, pelo contrário, quando o juízo vier sobre essa terra, quando os sinais acontecerem, quando vocês virem os sinais acontecendo, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Levante-se, meu irmão. Erga-se, meu irmão. Seja um crente saudável. Você está teologicamente sustentado. Levante-se, tenha coragem. Fique em pé, irmãos, vamos orar. Orem junto comigo, meu irmão. Orem junto comigo, por favor. Pai, nós bendizemos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela Tua preciosa palavra, tão oculta, tão pequena nesse livro, Senhor, talvez muitas vezes desprezado, não no sentido pejorativo, mas por vezes não temos afeições por livros tão ocultos dentro da Tua palavra, passados por cima. Ó Deus, aplica as verdades de Obadias em nosso coração nessa noite, por favor. Se há um desejo no meu coração, Senhor, é que o Senhor nos fortaleça nesses dias. Que o Senhor revigore a sua igreja. Que o Teu Espírito alcance os nossos corações, o nosso corpo, a nossa mente, os nossos ossos, o nosso intelecto, as nossas motivações. Deus, por favor, revigora a Tua igreja. O mundo está em pandemia, o mundo está em desalento, Senhor. Esse é um momento propício para que o mundo olhe e veja uma igreja revigorada pela Tua presença. Para aqueles que estão sem esperança, que eles observem esperança em nós. Os desesperados observem e vejam, Senhor, que somos cautelosos, mas o Senhor está à nossa frente, não tememos mal algum. Converge, Senhor, o Teu Espírito às nossas vidas. Faça-nos, Senhor, o nosso coração se regozijar, mesmo diante da justiça que tão próxima está de nós. Talvez algum irmão tenha passado, Senhor, momentos de graves e grandes injustiças. Senhor, consola o seu coração e mostra-lhe nessa noite que a vingança pertence ao Senhor, que um dia a vitória final chegará ao povo de Deus. Faça-nos subir o Teu monte essa noite, Senhor. Faça-nos encontrar refúgio na Tua igreja, na Tua presença, no Teu corpo, na comunhão dos santos, na Assembleia Santa.
Faça-nos, Senhor, vivenciar e sentir no Senhor abraçados, revigorados, protegidos, a fazer parte de uma igreja santa, de uma igreja saudável. Ó Deus, por favor, assim nós oramos, assim nós te pedimos, assim nós clamamos ao teu nome em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém.